Olá, mais uma vez, nós somos o Faixa Preta e aqui nós discutimos política, masculinidades e bem viver. Hoje, o nosso tema vai ser direitos humanos e a nossa convidada é a doutora e advogada Aline Andrade. Eu sou o Léo Bento, como vocês já sabem, e nos acompanham nesse bate-papo, que é o Rogério José, o Humberto Alves e quem vai dar continuidade no diálogo, Júlio Vitor. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Júlio Vitor e tenho o prazer aqui de apresentar a nossa convidada e fazer a primeira pergunta. A Aline Andrade, ela é advogada e ela é superintendente adjunta, do Fundo Brasil de Direitos Humanos. Ela foi também coordenadora jurídica da Mandata Quilombo da deputada Érica Malunguinho. Possui doutorado e mestrado em Direito pela Universidade de São Paulo e obteve o Masters of Law na área de Teoria Crítica Racial da Faculdade de Direito da Universidade da Califórnia, em Los Angeles, o CLA, em 2019. E fez graduação na nossa querida Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, de onde até eu conheço a Aline, conheci a Aline na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. O nosso bate-papo, como o Léo Bento falou, é sobre direitos humanos, e eu já começo com uma pergunta, Eu queria que você, Aline, falasse um pouco sobre o histórico do conceito de direitos humanos, da ideia de direitos humanos, filosoficamente, politicamente, do jeito que você quiser falar, como é que esse conceito surgiu e como é que ele vem se transformando até os dias de hoje. Oi, gente, boa noite. Primeiro, eu queria começar agradecendo. Estou bem feliz de ver vocês, Rogério, Júlio, Humberto, Léo, que são pessoas, enfim, que eu conheço há muito tempo e cuja trajetória de militância e de ativismo de direitos humanos foi se intercruzando aí pela vida. E estou muito feliz de ver vocês e de saber dessa iniciativa do canal de vocês. Então, eu queria agradecer pela generosidade e parabenizar pela iniciativa do canal. E aí, agora, passo a responder a pergunta. Bom, os direitos humanos, eu vou falar da concepção tradicional de direitos humanos. Ele começa do jeito que a gente conhece, essa formulação contemporânea, depois da Segunda Guerra Mundial, muito a partir dos horrores do nazismo e do que foi feito com os corpos, com o povo judeu dentro da Alemanha, e com o mundo um pouco horrorizado com o que aconteceu na Segunda Guerra e pensando nunca mais, Mas o Ocidente sempre gosta de forjar uma história para si. Então, quando você vai ver normalmente a formulação dos direitos humanos, ela vai te falar desde a Revolução, vai falar do direito natural, daquele homem que, porque é filho de Deus, tem direitos na Terra. Então, ela tem muito a ver com o cristianismo, com as religiões de matriz cristã. E aí ela depois vai trazer as histórias da Revolução, eu estou falando bem resumidamente, mas vai trazer as histórias da Revolução, de liberdade, igualdade, fraternidade, a Revolução Francesa, depois a Revolução Constitucionalista Americana, a libertação dos povos, para forjar esse castelo teórico que são os direitos humanos, e muito baseado nessa ideia do cristianismo, embora a formulação vai mudando. Então, primeiro era esse direitos humanos natural, porque você é um filho de Deus e veio para a Terra para se estabelecer sobre todos os outros seres. Depois você vai tendo essa ideia mais da secularização dos direitos humanos, e depois da Segunda Guerra, nos esforços de criação da Organização das Nações Unidas, é feita uma declaração universal de direitos humanos, que é o que a gente conhece, que começa essa matriz teórica de direitos humanos na contemporaneidade. É importante dizer, e eu gosto sempre de dizer isso, que a Declaração Universal é um documento belíssimo, mas ele não tem nenhuma implicação para nós naquele momento enquanto corpos pretos. 45, Segunda Guerra Mundial, a gente ainda estava com a colonização de países africanos, então a liberdade, a autodeterminação dos povos, vários direitos que estavam colocados ali,
não eram respeitados, nem mesmo por aqueles países que assinaram aquele documento e propuseram aqueles documentos. E eu sempre gosto de marcar isso, e por isso que eu faço, né, parte da teoria crítica dos direitos humanos, mais especificamente a teoria crítica racial, porque essa articulação universal e aí, né, mais mundial, internacional dos direitos humanos, ela só é feita quando o horror e o terror é um mecanismo em cima de corpos brancos. Porque o horror que a gente teve, tanto na escravidão e tanto com a colonização de África, né, que nós fomos espoliados em América, fomos espoliados em África e alguns povos espoliados em Ásia, nada disso mobilizou internacionalmente para que se criasse um mecanismo e organismo de direito internacional. Então, quando eu falo para que serve direitos humanos, eles foram construídos, embora isso não tenha sido dito, para proteger corpos brancos, que nunca mais acontecesse na Europa, porque o terror continuava como método para colonização. Então ele serve para tudo e não serve para nada também. Mas ao mesmo tempo é sempre importante a gente colocar o outro lado, que mesmo ele tendo começado nesse sentido, e muitas vezes isso sendo mascarado, tem uma mobilização dos colonizados, né, dos subalternos, dos subalternizados por esses países, para trazer os direitos humanos como instrumento de libertação para si. Então a gente tem a movimentação, né, do bloco do terceiro mundo, né, da descolonização de África, que foi muito importante para discutir direitos humanos, e dos próprios movimentos sociais que foram transformando esses direitos de natureza burguesa para que eles fizessem algum sentido para outros corpos que não fossem corpos brancos e europeus. Mas acho que para falar de direitos humanos, eu tenho que começar dizendo isso, porque eu acho que todo mundo, ninguém fala sobre isso, né? Ninguém, eu digo, os brancos, a academia ocidental normalmente não fala sobre isso, e aí são os teóricos críticos, negros, países de terceiro mundo, hoje em dia a gente não fala mais terceiro mundo, mas na época a crítica começa por países do terceiro mundo, é que começam a desmistificar esse castelo que são os direitos humanos. Aline, depois desse balanço que você fez, primeiro também mais uma vez agradecer aí a sua generosidade de estar com a gente nesse horário aí, compartilhando com a gente tanto conhecimento que é importante para, né, para esse debate e, sobretudo, que a pergunta tem muito a ver com isso. Essa sua introdução sobre a questão dos direitos humanos, hoje, quando a gente traz para a contemporaneidade, há uma certa distorção no olhar sobre o que é o conceito de direitos humanos, né? Tem uma defesa por setores da classe média, sobretudo, mais conservadoras, mas que de alguma forma se capilariza na população como um todo, de que os direitos humanos estão à disposição dos bandidos, né? Entre aspas, dos traficantes ou daqueles que cometem algum tipo de crime. E aí, a nossa pergunta vai nesse sentido: como essa ideia pode ser melhor explicada ou revertida para pessoas que nunca pararam para pensar que a defesa dos direitos humanos não passa por uma humanização de todo e qualquer ser humano, independente das variantes que ele possa ter feito ou cometido, porque, na verdade, é assegurar esses direitos para toda e qualquer pessoa. E, por outro lado, como é que esse debate, como é que você pensa que esse debate ele pode se tornar, digamos assim, mais comunicável, inteligível para a população pobre e preta, que tem esse discurso talvez mais conservador de que o debate dos direitos humanos está, de alguma forma, assegurando o direito daquele ou daquela que comete algum tipo de crime, e quando, na verdade, né, a ideia é exatamente a contrária, né? Olha, a gente tem uma formulação que as pessoas falam muito, que é direitos humanos para humanos direitos, dizendo que os direitos humanos são só para as pessoas que nunca cometeram nenhum erro e tudo mais. Eu acho que tem várias formulações que são discutidas e podem ser discutidas. Primeiro, a gente imaginar o que é crime, né? Quem é que define o que é crime e por que uma determinada conduta é criminalizada ou não. Por exemplo, se a gente pensar no tráfico de drogas, que é criminalizado, ou na maconha, que é criminalizada, e a gente olhar um pouco para a nossa realidade, a gente sabe
que, independente da gente concordar ou não com o uso de drogas ou com alguém fumar maconha, eu particularmente não tenho nada contra, você tem alguns territórios que são invadidos e explorados, né, para o combate ao fumo, ao uso de drogas, e outros territórios onde as pessoas conseguem usar drogas livremente. Então, muitas vezes, quando a gente faz essa formulação de não, direitos humanos para bandido não, a gente precisa entender qual é o estereótipo e o que a gente imagina que é o bandido. Vou dar um exemplo assim do dia a dia, de que a gente pode verificar no Google. Normalmente, quando tem alguém branco de classe média numa determinada região usando droga, vai colocar jovem estudante da Zona Sul é pego fazendo delivery de entorpecente. Se for um rapaz, enfim, numa favela do Rio de Janeiro, vai estar escrito traficante é preso na favela tal. E às vezes até com uma menor quantidade. Então, as pessoas vão criando muito um imaginário sobre quem tem direitos e quem pode, inclusive, se recuperar e quem não tem, por exemplo. E aí, falando de novo sobre o tráfico de drogas, porque está muito perto da nossa realidade, O Meu Nome Não é Johnny, que é um filme, enfim, nacional, que fez sucesso no Brasil inteiro, e as pessoas se solidarizavam com o Johnny. O Johnny pôde se recuperar, o Johnny, inclusive, teve uma pena muito menor, porque o juiz se identificou ali com aquele jovem de classe média e aplicou a lei para ele de uma determinada forma. E a gente sabe que os nossos jovens negros, muitas vezes, se cometem erros, eles não vão contar com a mesma sorte. E aí, sobre esses setores mais conservadores da sociedade, é porque a elite brasileira, que é uma elite supostamente letrada, mas sem educação, porque não consegue fazer análise da própria realidade brasileira, é importante para essa elite que a gente criminalize direitos humanos e que a gente criminalize as lutas por direitos humanos. Porque eu tenho dito em todos os lugares por onde eu passo, né? A crença nos direitos humanos é uma crença radical no ser humano. Uma crença que a gente não pode perder ninguém de vista. Se a pessoa é pobre, se a pessoa é preta, se a pessoa é travesti, se a pessoa é lésbica, transexual, né? Homossexual, enfim, independente dessas características que vão formar a identidade dela, a gente quer garantir um nível de igualdade para que aquela pessoa desenvolva suas potencialidades. E se a gente faz isso numa sociedade como o Brasil, alguns espaços de poder vão começar a ser questionados. A gente sabe que quando a gente, por exemplo, dá acesso à educação superior para estudantes negros, através das ações afirmativas, fica mais difícil para um branco racista, confortavelmente na sala, falar uma tese racista sem que ninguém o interpele, sem que ninguém diga para ele, olhe, isso é racista, ou se ele for LGBTfóbico. Então, é interessante, principalmente nessa conjuntura atual do Brasil, onde foi eleito um presidente que fala a favor da tortura, fala contra os direitos humanos, é interessante porque a gente mantém a nossa população pobre, preta, periférica, sem lutar pelos seus próprios direitos. Ela se afasta desse núcleo de luta de defesa de direitos, porque ela acha que essas pessoas defendem bandidos. Então, a gente tem menos pessoas para questionar a desigualdade e ela, ao mesmo tempo, mantém essa periferia isolada na periferia sem questionar seus espaços de poder e decisão. Então, essa discussão se direitos humanos é para todo mundo ou não, se ela é para bandido ou não, ela é uma mentira, é uma cortina de fumaça que se coloca na frente do povo para o povo não exigir seus direitos e permitir que a gente mantenha esse nível de desigualdade no Brasil, que quando a gente está lutando por direitos humanos, a gente está lutando por erradicação de desigualdade. A gente está dizendo, todo mundo tem que ter acesso à saúde, todo mundo tem que ter acesso à educação, todo mundo tem que poder votar, e quem for preso tem direito a se recuperar, né? E aí eu acho que tem uma dissonância muito grande, porque as pessoas, e eu sempre falo isso, né? É como quem faz crítica ao Bolsa Família. Às vezes a classe média brasileira, inclusive os nossos, acham que estão mais próximo do cara que é juiz, do cara que recebe Bolsa Família. E aí ele vai dizer, o cara que recebe Bolsa Família não gosta de trabalhar, não tem que redistribuir renda, não tem que erradicar a pobreza. Quem quiser que trabalhe.
Mas a gente não pensa que assim, a gente depende da nossa força de trabalho. Se eu ficar doente amanhã e ficar pelo INSS recebendo alguma coisa e não conseguir trabalhar e não conseguir pagar meu aluguel, eu estou próximo desse cara que eu não tenho herança, que recebe Bolsa Família. Né? Eu estou próxima, eu como uma mulher de uma família negra, embora agora eu esteja nessa posição que eu estou atualmente, eu estou mais próxima do meu irmão estar andando na rua, do meu primo estar andando na rua e ser preso por um policial com um kit de droga, dizendo que ele é traficante porque ele é preto, do que do juiz que, sei lá, que é branco e vai fazer o que quiser, vai não usar máscara, vai xingar a polícia e vai continuar impune. E para terminar, e eu acho que assim, a gente, de fato, a gente tem que descortinar isso. Luta por direitos humanos é luta por dignidade, é luta por dignidade e luta por redistribuição de bens e direitos. O que a gente está dizendo é, legal ter universidade pública, a gente quer entrar também. Tem SUS, a gente quer ter atendimento. Tem eleição, a gente quer que a eleição seja igualitária e que eu possa concorrer. Eu não quero ser só comandada por branco. Isso é a luta por defesa de direitos. E eu acho que para gente que é preto, né, se não fosse a luta do movimento negro, que é uma luta por direitos humanos, né, o movimento negro está sempre humanizando mais esse país, que é o Brasil, está sempre empurrando a esquerda mais para a esquerda, que a gente nunca pediu nada só para a gente. A gente foi negociações afirmativas. Tem cota para a escola pública? Bora botar. Ninguém, nem o preto falou, não, deixa os estudantes de escola pública se entrar na universidade. Né? A gente vai discutir o SUS. Tem gente pobre branca para o SUS? Bora para o SUS. A gente nunca excluiu, né, as outras pessoas. Então a gente está sempre expandindo as fronteiras dessa civilização. Então a gente tem que entender que a nossa existência, enquanto ser humano, a nossa resistência é um projeto radical de crença no ser humano e crença em direitos humanos. Né? Nenhum de nós nasceu em condições ideais, porque nenhum preto nasce em condições ideais num país racista como o Brasil, e essa luta por direitos, essa luta por movimento negro que começa na nossa entrada aqui com os quilombos e permanece até hoje, é uma luta por direitos humanos. Falar contra isso é falar contra nós mesmos. E assim, e quando a gente vai pensar em criminalização, que eu quero também falar isso para terminar, é que assim, capoeira já foi criminalizado, samba já foi criminalizado, a gente vê a criminalização do funk, e a gente tem que prestar muita atenção que quando a gente fala dessa coisa que direitos humanos é defesa de bandido, que a gente vive num estado que constantemente tenta criminalizar a existência dos negros, em especial da juventude negra, em especial dos homens negros. Então, se a gente faz uma defesa contra os direitos humanos, a gente está defendendo um Estado que vai exterminar os nossos jovens, vai exterminar nosso marido, vai exterminar nosso irmão, que vai ter violência obstétrica no SUS, que uma das nossas vai passar por um aborto e essa pessoa não vai ser atendida. Isso é um projeto de extermínio contra nós e a gente não pode cair nessa ilusão. Deixe isso para eles, porque eles têm muita garantia dos privilégios deles de branquitude, que eles não precisam defender direitos humanos porque eles sabem que vão ter as instituições a favor deles. Nós não podemos fazer isso, se a gente quiser continuar enquanto povo. Júlio, por favor, é contigo. Aline, segundo os órgãos, né, de defesa dos direitos humanos, né, o Brasil, de conhecimento de todos, que o Brasil é um dos países que mais violam direitos humanos. Na sua opinião, né, e falando um pouco sobre políticas públicas, de que forma a gente pode reverter essa situação do Brasil, né? O Estado é um dos principais violadores, a gente tem na imagem da polícia, né, essa imagem mais forte de violação, mas como você mesmo acabou de falar aí, o SUS, vários outros órgãos do Estado também podem vir a ser violadores de direitos humanos, né? Como trabalhar contra isso, né? O que se pode fazer, na sua opinião? Olha, eu acredito primeiro em educação popular, porque eu acho que a educação popular transforma essas narrativas de criminalização do povo negro, e tem uma coisa que eu tenho pensado muito, né? Quando a gente entende que é subordinado, e a gente fica com raiva, fica puto da vida, não é pra gente ficar puto da vida e ir para casa, né? Eu acho que você entender que você está em relações de subordinação, que o seu povo está sendo subalternizado, né? Ter consciência mesmo, racial,
consciência de classe, consciência política, serve para que você crie instrumentos para lidar com o poder. E eu acho que, por exemplo, enquanto uma grande parte dos negros acreditaram que, de fato, no Brasil existia uma democracia racial, muitos desses negros ficam sem instrumentos para lidar quando eles sofrem racismo, porque eles não sabem o que está acontecendo. Então, assim, eu acredito muito em educação popular, embora eu tenha todos esses títulos concedidos pela Academia Branca, a minha formação racial e política foi toda feita por educação popular. Né? Eu fui da Educafro, eu fui do Denegrir, eu fiz curso do Proafro, eu fiz curso de crioula. Então, assim, uma formação muito grande de homens e mulheres negras que foram me formando politicamente, que me possibilitaram entender o que tinha de racismo nas teorias que eu aprendia na universidade, como eu podia me defender em alguns lugares. Então, eu acredito muito em educação popular, muitos dos movimentos sociais, porque eu acho que a minha trajetória e o fato de eu conseguir me movimentar nas estruturas de poder e reagir quando é necessário, advém dessa educação popular. E a maioria desses grandes nomes que a gente tem visto hoje falando para o nosso povo, enfim, pensando e articulando no nosso povo, todos passam por essa formação de movimento social. Então, eu acho isso extremamente importante. A outra coisa, a gente precisava tirar esse pessoal do poder. Eu acho que a gente precisa ter um projeto mesmo de popular, de formar candidaturas. E aí, assim, eu não tenho nenhuma ilusão de que nós vamos entrar no sistema e depois vamos mudar tudo e tal. A gente sabe que as instituições são mais fortes do que isso, mas eu acho que a gente precisa começar a pensar num plano estruturado mesmo de tomada de poder e ir conscientizando, né? Como a gente diz, aprender a ler, ensinar nossos camaradas e tentando enfim, negociar é uma palavra ruim, né? Porque eu acredito que ninguém abre mão assim do poder, a gente tem que tomar. E eu acho que a gente precisa se fortalecer, acho que entender muito o poder que a gente tem. Nós somos maioria e acho que a gente avançou muito. Eu realmente acredito no movimento negro, no movimento de educação popular, como um dos movimentos vencedores assim da contemporaneidade. De fato, eu acho que a gente conseguiu fazer muita coisa dentro dessa estrutura e estando fora dela, né? Porque a gente nunca teve uma caneta na mão para ser presidente, né? Para ser prefeito da maioria das cidades, governador. A gente pouquíssimas vezes conseguiu de fato exercer o poder e mesmo assim a gente tem conseguido se movimentar. Mas a minha mentalidade, o meu questionamento passa por isso. Eu acho que passa também por radicalizar alguns entendimentos, assim. Né? Eu acho que a derrubada da lei de drogas é uma legislação importante. Eu acho que o nosso povo está com ainda com entendimento, às vezes, muito conservador sobre políticas de drogas. Isso nos encarcera. Acho que liberação das drogas mesmo, repensar a forma que as drogas podem ser vendidas e podem ser utilizadas já nos desencarceraria, mas a gente precisa ficar atento, né? Porque eu me lembro muito bem, eu estava na faculdade quando a lei de drogas foi aprovada e todo mundo achou que fosse um avanço. Mas, na verdade, ela virou uma máquina de matar gente preta e as drogas, a gente sabe, não foram erradicadas do Brasil. Então, assim, eles estão sempre também criando novos mecanismos. E a gente precisa estar muito atento, assim, muito atento. E eu só acredito em soluções coletivas. Eu acho que individualmente a gente não pode fazer nada. Nenhum projeto de ascensão pequeno burguesa vai dar conta. Representatividade é super bacana, mas isso não traz mudança social, isso não traz evolução, um ou outro em um espaço, não faz diferença. Eu acho que a gente precisa de projetos coletivos de poder, e isso eu acho que ainda é uma coisa por fazer. Temos alguns ensaios, mas eu acho que a gente ainda tem trabalho, e tem trabalho para todo mundo de tudo quanto é lugar. Assim. Acho que a gente também precisa não se isentar. Eu sei que tem toda uma turma aí do autocuidado, de olhar para si, do indivíduo e tal, e longe de mim dizer que as pessoas não precisam cuidar de si, mas eu acho que agir em coletivo é também cuidar de si, porque senão a gente não sobrevive. Aline, você foi coordenadora, né, há um tempo atrás, do
coordenadora jurídica da Mandata Quilombo, da deputada Érica Malunguinho. E aí eu queria que você relatasse para a gente um pouco como é que foi essa experiência por lá e, sobretudo, se você conseguia, né, ter uma percepção sobre como a população pobre, preta, né, tinha em relação à atuação, e tem, né, tinha e tem, em relação à atuação da Mandata, cuja postura, né, sempre é de enfrentamento, né, ao que existe de conservadorismo dentro não só do plenário, mas como dentro da sociedade em si, e trazendo também essas pautas, né, trazendo pautas que são pautas positivas para a população negra. Né? Eu queria que você relatasse um pouco aí como é que foi essa sua experiência, né, e como é que você percebeu esse retorno da população. Olha, são muitas emoções da experiência na Assembleia Legislativa de São Paulo. Eu acho que primeiro tem uma, enfim, imensa gratidão. Eu trabalhei muito pouco tempo na Mandata, ajudei um pouco no início da campanha, fui para os Estados Unidos, voltei, a Érica se elegeu. Eu voltei, a Mandata já estava com 3 meses atuando, e eu acho que a possibilidade de trabalhar com a Érica e com a equipe que a Érica montou, né, a gente tinha um gabinete, ela tem ainda um gabinete 100% preto, e de todas as áreas, e a galera pensando política, é de fato uma experiência radical. Então, tudo pensado tendo realmente nas chaves que a Érica pensa, que é arte, cultura e política, mas tendo raça, assim, de fato, como central. E, assim, foi a minha primeira oportunidade de trabalhar num lugar só com gente preta. Pela minha própria movimentação do direito, eu acabei tendo muitas experiências de trabalho, mais do que eu gostaria, de ser a primeira negra a ser contratada em algum lugar, e aí ter que brigar, fazer ações afirmativas para entrar mais gente, aí depois que você não suporta mais o espaço, você sair. E, assim, trabalhar com a Érica pessoalmente foi uma possibilidade de não passar por isso, e eu sou muito grata a ela, e de não passar pelo racismo intermeando as nossas relações de trabalho. Então, a Érica tinha os eixos de luta, então a gente trabalhava, e era muito engraçado, porque a gente fala, Érica, a gente tem que escolher um nicho, né, um eixo padrão que vai ser a cara da Mandata. Ela falava, não, mas eu não posso, se um preto chegar aqui e falar que tem alguma coisa de não sei o quê, como não? Aí era população de rua, saúde, educação, imigrante. E aí, assim, você também ser a única mandata negra num estado do tamanho de São Paulo, batia todo mundo lá, né? Era muita gente para atender, uma experiência muito dinâmica. Então, né, com alguém muito ligado pela próprio histórico dela do Aparelhausia, com a política, com a arte, muitos nomes surgiram ali, muita gente conseguiu se reunir ali. Então a gente contava com essa galera, né, movimento LGBT, movimento trans, então todo mundo ali e com a negritude no centro. E isso foi uma experiência muito importante, de pensar a política, pensar a legislação, pensar a coisa de informação através da negritude como centro. A gente tinha um projeto que era os Terreiros Políticos Pedagógicos, que esse projeto continua com a Marileia de Almeida à frente como coordenadora, mas com a equipe toda envolvida, que a gente ia para os territórios, prestar conta, explicar a política, construir documento jurídico junto com as pessoas. Então, perguntar para as pessoas o que você acha que a gente tem que fazer, o que você acha que a gente tem que perguntar para o órgão tal, e aí a gente construía esse documento junto com as pessoas. Então tem uma empolgação muito grande das pessoas de ver alguém de fato que está, né, uma equipe inteira, eram 22 pessoas no gabinete, que está de gente preta, todo mundo, né, oriundo de movimento, então com muita conexão com a população, não era um gabinete tipo de burocratas, todo mundo aprendendo a fazer política. Então todo mundo estava no seu primeiro mandato, porque também tem muito isso, né? Os partidos às vezes, não, você tem que ter alguém no seu gabinete que tem experiência. Quem tem experiência? Os brancos. Né? Muito engajados numa lógica de partido que não tinha nada a ver com lógica racial. Então a Érica também bancou isso. E quando a gente diz bancar, é bancar mesmo, porque isso é uma briga dentro dos partidos. Os partidos tentam aparelhar os mandatos negros, isso é uma briga grande, e pensar a política a partir daí. Por outro lado,
a Assembleia Legislativa é uma experiência terrível, porque a gente está falando de uma configuração onde a gente tem o PSL, que era até então o partido do Bolsonaro, com a maior bancada. Então, uma bancada do agronegócio muito grande, uma bancada da bala muito grande, então muitos deputados ligados à polícia, ligados à violência policial. Então, assim, ir para a reunião de defesa de direitos humanos e ter um deputado defendendo da moção de aplauso para o policial que matou 3 jovens negros e você ter que respirar e fazer a defesa. Fazer. E assim, eu falava para a Érica, eu não sei como você aguenta, eu ia para a reunião de assessora, eu ficava no cantinho, eu ficava assim, enojada. E assim, você argumentar e você tentar barrar os retrocessos, onde né, a esquerda era a minoria, nós tínhamos 15 votos dentro de mais de 90 deputados, então uma esquerda que era a minoria e uma esquerda que a gente sabe, né, não está atenta a questões raciais, assim, com exceção da Alessi Brandão e com a Mônica, que faz parte da bancada ativista, mas também, assim, nem toda a bancada ativista tem a questão racial como centro, é um esquema de codeputados, mas a Mônica, que estava mais próxima do partido, era alguém que era mais próximo. Então, assim, na verdade, a gente está falando de 3 deputadas negras dentro daquele universo e uma galera muito racista, muito favorável à violência, e de algumas coisas de chegarem a quase violência física. Eu não sei se vocês viram, mas teve episódio da galera sair na mão, né? De muita negociações escusas, das quais a gente obviamente não faz parte, que a gente não vai fazer esse tipo de negociação e nem quer. Esse é o tipo de mesa que você não quer estar sentado, você prefere não ser convidada, que é quando eles vão negociar a retirada de direito previdenciário, né, que eles vão negociar mais dinheiro para a polícia, a própria negociação das emendas parlamentares. Cada deputado tem um valor de emenda, mais ou menos de 2 milhões de reais, que ele pode escolher em que políticas públicas ele colocaria. E aí a galera, vamos doar dinheiro para o hospital tal. Né, esse dinheiro normalmente vai para... Normalmente não, ele vai para instituições públicas, ele não é um dinheiro que você pode colocar numa empresa e tal. É para complementar a política pública. E aí você vê os outros deputados colocando dinheiro na polícia para armar e tal, e os caras... um processo de muita perseguição, teve... né, o gabinete do ódio tá dentro da Lesp, então assim, é uma experiência difícil para gente grande, assim, mas a Érica tá lá combatendo o bom combate, eu tenho muito orgulho de ter passado por lá, enfim, e continuo em contato com ela, mas assim, não é brincadeira, tem que ter estômago, e eu acho que a gente tem pouco preparo para isso, coletivamente. Acho que conta um pouco essa história, e inclusive dentro da Lesp tem que ter estômago e dentro do partido também. Mesmo os partidos de esquerda, que a gente acha mais legais do mundo, quando chega a questão racial, aí o racismo é para todos. Alguns são só mais polidos do que outros. Aline, agora a pergunta vai sair do Humberto, que é a nossa mente secreta. Boa noite, Aline. Prazer você estar aqui com a gente. Estou vendo que você está caminhando, conseguindo os seus objetivos, mas eu queria te perguntar o seguinte: essa experiência que você teve dentro do gabinete, o que você deixaria de lembrete, ou você poderia assim contribuir para os novos vereadores, porque a gente está no momento dos vereadores. Eu sei que você participou como uma deputada estadual, mas você teria alguma coisa a dizer como uma membra dos direitos humanos? Você acha que tem uma possibilidade de fazer alguma ação na área da vereança e tendo alguns candidatos negros que vão concorrer a esses espaços? Você tem alguma ideia do que efetivamente essas pessoas que vão concorrer, homens e mulheres, podem contemplar no município sobre o ponto de vista dos direitos humanos? Bom, assim, a Assembleia
a Assembleia Legislativa não é um espaço tão legal. Eu acho que quem está se candidatando a vereador, eu acho que é a possibilidade de você estar mais próximo assim do povo, né? Como o município você, enfim, cobre uma região muito menor, então você está muito mais próximo de quem está ali, de quem você precisa fazer articulação. Eu acho que, bom, primeiro, para qualquer candidato a vereador nesse momento, eu acho que ele precisa conhecer bastante a legislação eleitoral para tomar cuidado com as multas e tudo mais, construir um programa o mais participativo possível, então ouvir o máximo de gente possível, e eu acho que dá para fazer muita coisa legal, assim, né? Tem, enfim, a educação municipal, que é, né, educação infantil. Então, tem, por exemplo, toda uma questão de creche para garantir direito ao trabalho para as mães e que faria super diferença no território. Pensando, por exemplo, no Rio de Janeiro, que a gente sabe que o Rio de Janeiro não tem a quantidade de creches necessárias. Tem como você discutir segurança pública através da Guarda Municipal, que é a Guarda Municipal cada vez mais violenta e com poder de polícia e pouco discutida. Eu acho que tem como você fazer programações também para pensar, por exemplo, defesa de direitos humanos. Então, o município ele acaba ficando com uma competência residual, né? Porque a nossa Constituição é pensada, tem a competência da União, tem a competência do Estado, algumas competências do município e algumas competências que são multiplicadas. Mas, assim, eu vi que você pensar direito ao território também faz muita diferença. Então, acesso a equipamento público, ciclovia, urbanização da cidade, por exemplo, eu no Rio de Janeiro, a minha família é de Realengo, então a gente está falando muitas vezes de lugares que não tem uma praça pública, que não tem equipamentos de lazer, que a gente não está vendo reforma das escolas municipais que poderiam ser um grande centro, né, com as crianças no contraturno, com atividades de teatro, de educação, de cultura, de arte, de um monte de coisa no contraturno, e a gente não tem essa articulação. Mas sabendo também que é preciso fazer uma disputa ainda bastante acirrada, porque ainda me parece que o cenário aponta para uma maioria de uma ultradireita histriônica e conservadora entrando, mas eu acho que pensando nisso, assim, mas olhar muito as experiências coletivas, eu gosto muito de citar a experiência da Gabinetona, porque acho que a Gabinetona pensou uma estrutura que tem no município. A Gabinetona é a candidatura coletiva de Minas Gerais. Eles estão no município, estão no estado e estão agora no governo federal, então eles têm muitas ideias. Assim, você não vai inventar roda. Pode acreditar que qualquer lei inovadora que você pensar, alguém já pensou. Então você precisa entender o que foi proposto por quem estava antes de você, entender como as pessoas se movimentaram e se cercar do máximo de gente possível. Eu estou ainda com dificuldade de imaginar como vai ser essa eleição num contexto de pandemia, e como que vai funcionar essa mudança no calendário das eleições. Eu acho que vai ser uma dificuldade aí, mas ao mesmo tempo acho que a internet pode dar meios mais inventivos das pessoas conseguirem fazer campanha, né, que não é o meio tradicional. E como o município é menor, você pode fazer essa campanha com mais facilidade, né? E tem uma realidade, assim, que poucas pessoas falam, mas como a gente tem o Brasil agora dominado por milícias, então tem muitos territórios que hoje você não consegue mais fazer campanha porque ele está dominado por algum tipo de força paralela. E aí eu acho que o uso da internet pode ser uma forma de contornar alguns entraves que a gente tem na prática quando vai se fazer campanha. Não é mole fazer campanha, mas eu espero que a gente já tem mais candidatos negros inscritos, né, pré-candidatos negros, a gente já tem um número maior de LGBTs, então eu espero que a gente consiga colocar um povo nosso aí para dentro e aprendam a se movimentar, né? E quem entrar, que eu espero que entre uma galera que aprenda a se movimentar, porque também depois que entra tem várias armadilhas de como usa o orçamento,
de como aprende a fazer, conhecer bem o regimento interno também ajuda bastante, e como se movimenta dentro da estrutura, porque a estrutura é engessada, e ela é engessada justamente para quem quer fazer mudança não conseguir se movimentar. É um aprendizado também. Aline, a gente está se encaminhando aí para o final. Queria agradecer a você imensamente a participação aí junto com os demais faixas pretas. E aí queria que você trouxesse para a gente umas considerações finais, né, sobre esse diálogo que a gente teve aqui, e que você indicasse também um livro que você esteja lendo, ou um livro que você acha interessante que as pessoas precisam conhecer. Pode ser o seu também. Eu estou lendo 2 livros. Bom, o meu eu não li porque fui eu que escrevi, que é esse aqui, Zoom. Então, eu vou fazer propaganda do meu livro, que eu lancei no meio da pandemia, que é o Direito e Políticas Públicas Quilombolas. E é um livro, enfim, é um livro jurídico, mas ele é um livro que interessa para quem tem interesse em políticas públicas em quilombo. Não tem juridiquês, embora eu esteja 15 anos no direito, ele não tem juridiquês. Ele conta um pouco da história, como o conceito de quilombo se consolidou no direito, e vai contando quais foram as lutas que foram feitas para a gente poder garantir os direitos quilombolas. Eu acho que é um bom livro, embora tenha sido eu que escrevi. Tenho recebido comentários positivos, eu acho que é um livro de consulta também para quem está com interesse em questão quilombola. Mas o livro que eu estou lendo, que não é o meu, é esse aqui, que é uma edição belíssima, o Crítica da Razão Negra. Eu usei o Crítica da Razão Negra para escrever meu doutorado, que eu terminei defendi ano passado, em setembro do ano passado. Mas, assim, o livro traz tantas questões que eu resolvi reler, e eu super recomendo, porque traz um pouco de filosofia africana. Eu agora já tenho algumas críticas ao Mbembe, mas eu acho que ele tem uma crítica muito boa ao humanismo, aos direitos humanos, a partir da razão negra. Então ele vai questionando a própria episteme, né? A própria forma como a razão eurocêntrica vai se construindo, e as instituições que se constroem a partir da razão, contrato social, e vai fazendo uma crítica, trazendo a questão racial como centro, e eu super, super, super recomendo. Ele tem um menorzinho que é Necropolítica, para quem quiser começar, não quiser começar pela razão negra, mas eu acho que é uma boa leitura para se fazer. Eu estou lendo ele e estou lendo Clóvis Moura também. Eu adoro Clóvis Moura. O Clóvis Moura está aqui na minha cabeceira também. O Clóvis Moura eu leio de épocas em épocas da minha vida, porque meu doutorado também está baseado nele. Qual dele? É Rebeliões da Senzala. O meu doutorado está baseado um pouco nele, porque eu vou usando para questionar o direito. Para dizer que o direito não... Ele foi... para questionar esse lugar do direito como isento, assim, que a gente tem isso, que o direito não é racista, que o direito defende os pretos e tal, é só uma questão do direito ser efetivo. E aí, como o Clóvis Moura vai dando para a gente essa historicidade toda, né, e uma análise sociológica também das rebeliões que foram feitas, eu vou dizendo que o direito, na verdade, ele trabalhou para criminalizar essas rebeliões da senzala, e, portanto, ele não só desmantela o racismo, mas como ele trabalha para construir conceitos de raça que inferiorizam o negro. Então, são essas coisas que eu estou lendo agora, o Mbembe e o Moura. Eu adoro o Moura, eu sou suspeita, gente. Eu já li quase tudo que ele publicou. Valeu, Aline, muito obrigado. E o Faixa Preta encerra aqui. Parar de gravar. Vocês, o que vocês estão fazendo? Aproveita.